O varejo, eu diria assim, a gente teria que fatiar em 3 categorias. O varejo de grande massa, os que são do setor mais intermediário e os que são os de pequeno porte, onde entram a grande maioria dos CNPJs, inclusive por qualquer pesquisa que você for ver, você vai ver que a pirâmide inverte, né? Sim. Por número de CNPJ, não por faturamento. O varejo começa a ter um desafio de, no mesmo estabelecimento, você ter 3 ou 4 gerações consumindo no mesmo estabelecimento. Uns têm velocidade no atendimento, eles querem velocidade, outros querem tranquilidade, quer conversar. Né? É verdade. E o brasileiro tem essa síndrome de que... Do patinho tudo, feio, né? Do patinho feio. Tudo que é de lá é melhor, não sei o quê. Eu costumo falar, por exemplo, que o Brasil dá aula em um monte de coisa. Na área financeira, então, a gente MBA, né? MBA, seja por inflação, seja por controles de segurança. O Brasil, se não estou enganado, foi acho que o primeiro país que criou o chip no cartão de crédito. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Azicast, o podcast da Azify. Eu sou o Gustavo Ciúves, sou o CRO da Azify e também host aqui desse programa. Hoje estou com um convidado extremamente especial, alguém que tem uma bagagem, experiência, para falar de um segmento que a gente vê muita oportunidade e muita intersecção com a Azify. Vou contar um pouquinho aqui da mini bio dele. Ele é CEO e fundador da Varejo 180, tem mais de 30 anos de experiência no varejo, é especialista em tendências globais, inovação, transformação digital no varejo. À frente da Varejo 180, ajuda empresas, profissionais do varejo a se conectarem com novas ideias, soluções e, principalmente, oportunidades para crescer e fazer diferente. Seja bem-vindo, Ronald Nossing. Bom, muito obrigado, Gustavo, Azify, pela oportunidade. Uma honra, né, para a Varejo 180 estar nesse podcast tão bem avaliado e com uma audiência tão incrível, né? Já para o público, deixar aqui um convite também que sigam a Varejo 180, uma empresa que eu comecei a idealizá-la em final de 2020, durante a pandemia, saí de uma sociedade por justamente ter uma visão diferente do que meus ex-sócios tinham sobre o varejo. O varejo não é apenas as grandes marcas, o varejo ele é muito particular até em regiões, né? Você tem um varejo que pulsa dentro de grandes cidades como essas que nós estamos aqui, né? São Paulo. Verdade. Mas quando você viaja 100 quilômetros aqui para o interior já muda. Quando você vai para outros estados, muda ainda mais por uma série de fatores. E a Varejo 180, então, vem se transformando numa referência e um hub de conexão das melhores soluções para o varejo, que esse é o nosso grande objetivo. Para isso, nós temos 3 pilares, um de conteúdos, como esse aqui, que você tem esse canal, e nós também temos a grata satisfação de saber que a Azify também vai poder contribuir com a Varejo One, uma TV digital, nasceu para ser a TV do varejo. Estamos juntos nessa. Estaremos juntos. Temos uma parte de conteúdos de artigos, com parceiros também que nos abastecem com estudos, pesquisas. Temos uma vertical de eventos muito forte. Esse ano já são mais de 30 eventos aqui no Brasil realizados, com uma grade prevista de 70. Temos um braço internacional, onde mais tarde a gente vai falar um pouquinho, mas somos uma das referências já em Nova York, naquele congresso mais antigo do varejo mundial, que acontece desde 1911. Então, o varejo, como você colocou, é sem dúvida uma locomotiva muito forte da economia brasileira, é o segundo maior empregador do país. Sim. Enfim, tem dados e números incríveis, mas vem sofrendo por uma série de transformações da nossa sociedade, transformações vindas por questões da tecnologia, o IA. Eu acho que coisa que a gente vai aqui poder conversar, né? É isso aí. Verdade. E eu quero te agradecer, né, por você estar aqui com a gente, ter arrumado um espacinho na sua agenda, né, para participar aqui. Assim, de fato é uma presença ilustre. A gente sabe o quanto que você tem ajudado, né, o varejo nesse tempo todo, né, nesses seus 30 anos aqui de missão empreendedora, né, em ajudar o varejo. Você falou um pouquinho, né, de quando
vocês construíram a Varejo 180 e essa pegada e essa missão diferente de abordar não só as grandes redes, né, mas também ter um foco talvez maior no regional, né, e tirar um pouco dessa abrangência só nas grandes capitais, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque todo mundo, a gente vive numa bolha, eu diria, né? Quem está aqui em São Paulo, nas grandes capitais, vive numa bolha e não sabe a realidade que é outras cidades, né? Queria que você contasse um pouquinho aí até o papo que a gente estava tendo de bastidor, porque eu acho que é importante demais conceituar a audiência, né, sobre as diferentes modalidades e formatos e culturas, né, do varejo no Brasil. É verdade. Eu, dentro desses anos, tenho tido a oportunidade de visitar alguns lugares, de estar parceiro de entidades como a Abrace, que é a responsável pela parte de shopping centers. Então, dentro dessa área, por exemplo, a gente tem aqui exemplos de locais onde se inaugura um shopping e as pessoas vão ao shopping porque tem ar-condicionado ou porque tem escada rolante, nunca andaram de escada rolante. Shopping que foi inaugurado, que abriu um cinema e as pessoas deixam de ter que andar 200 quilômetros para ir no cinema. Então, são realidades, nesse sentido, totalmente particulares e muito diferentes da nossa realidade, de quem muito fica dentro desses grandes centros. Sim. Fora isso, a gente, nas regiões, a Varejo vem hoje já atuando em 9 estados, né? Então, a gente está procurando expandir. 2026 a gente deve entrar em pelo menos mais 2 estados, onde a gente já está atuando. Rio de Janeiro, São Paulo, obviamente, e São Paulo a gente já tem uma atuação, vamos dizer assim, invadindo o interior. Então a gente já tem algumas parcerias na região de Campinas, Campinas e região, Piracicaba e região, Espírito Santo, Minas Gerais, na Bahia, estamos também no Recife, Mato Grosso, Paraná, e Paraná eu falo tanto Paraná paulista quanto Paraná, que é a Londrina, né, região, sim, e o Paraná mais paranaense, Curitiba. Enfim, estou esquecendo de um estado aqui, mas já vou me recordar, não sei se falei Espírito Santo, mas enfim. E agora a gente já tem agenda marcada para entrar no Espírito Santo, onde a gente vai tendo sempre nesses locais um representante, vamos dizer assim, da Varejo, que é uma pessoa da região que tem o relacionamento, que é o que mais importa também. Perfeito. Além do Espírito Santo, a gente deve entrar nesse ano, já vamos ter um evento agora em agosto em Porto Alegre, e prevendo, talvez, também começar a fazer alguma atividade na região lá do Ceará, em Fortaleza, enfim. E nesses lugares é muito interessante porque você encontra varejos muito pujantes, marcas incríveis, né? Com, às vezes, 300, 400 unidades, lojas, faturamentos acima de 1 bilhão, e que, por vezes, em nenhum desses rankings tradicionais que a gente vê, né, que saem de entidades, como a Abras faz um ranking muito bem feito, inclusive. Sim. Mas existem varejos que nós, recentemente, lá no Recife, encontramos um varejista do setor alimentar com mais de 1 bilhão de faturamento e não consta desse ranking, por exemplo. E aqui não é uma crítica ao ranking, muito pelo contrário. Aqui é justamente esse olhar e, para nós, justamente, o varejo, ele eu diria assim, a gente teria que fatiar em 3 segmentos. Segmentos não, em 3 categorias. O varejo de grande massa, os gigantes de faturamento, né, que eu brinco, o clube do bilhão. Sim. Os que são do setor mais intermediário, que já estão também estruturados, alguns querendo crescer, outros não querendo, mas está tudo bem, e que estão nesse faturamento aí 200 milhões, subindo até bilhão, etc. E os que são os de pequeno porte, onde entram a grande maioria dos CNPJs, inclusive por qualquer pesquisa que você for ver, né, seja Sebrae ou Fecomércios da vida, você vai ver que a pirâmide inverte, né, por número de CNPJ, não por faturamento. São os MEIs, né, ou PME, vai. Tá. E cada um tem sua necessidade, cada um tem sua oportunidade. Hoje a gente até fala que às vezes esses MEIs ou os pequenos varejos,
eles competitivamente passam a ter até maior chance de sucesso, mais ou menos como uma fintech está para um grande banco tradicional. Né? Então, eles têm mais agilidade, eles têm mais aquela questão de estar próximo do cliente, ele sabe o que o Gustavo gosta, o que ele não gosta, seja em qual área que for, basta para isso ele estar estruturado e antenado, ele não pode deixar o carro passar e achar que aquilo não é com ele, que esse talvez seja o grande mal aí dos empresários, de certa forma, em geral, né? No Brasil, a gente acaba sempre buscando dar um jeitinho, e o jeitinho cada vez menos é possível. Você tem que estar mais preparado com questão de gestão, antenado com o que acontece lá fora, e até por isso que a Varejo tem esse braço internacional. Entendi. E, Ronald, eu queria até aproveitar que você deu esse contexto do varejo local, né, da regionalidade do Brasil, né, um Brasil que é continental, né, enfim, então a gente tem aqui características, né, que mudam de cidade para cidade, né, eu diria que em determinadas regiões até de quarteirão para quarteirão, né, conectando um pouco com a dinâmica que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, o Walmart, né, o maior varejista aí do mundo, não conseguiu ter o mesmo sucesso que tem, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Na sua visão, você acredita que isso aconteceu por conta dessa regionalidade, por conta de todas essas características que você trouxe, né, do varejista menor conseguir conectar melhor com o cliente, ter mais entendimento sobre o comportamento de uso dele, ou levar a solução mais adequada para ele? Ou você acha que é outro ponto assim que na prática não fez o Walmart rampar aqui no Brasil? Eu vou, sem querer citar nomes, mas além do Walmart, a gente tem visto aí algumas dificuldades, por exemplo, da Cencosud, né, que é uma rede importante aqui do Chile. Né? Comprou algumas redes regionais e não teve o sucesso, ou vem tendo dificuldades. Até vendeu algumas delas já, né? Vendeu algumas. E aí vem parte disso por conta dessas questões e características culturais, regionais, onde o cliente está acostumado com um tipo de atendimento. Quando você vem com uma rede dessa que vem buscando implementar o padrão deles, né? O Walmart ele tem um padrão de processo, etc., que por vezes conflita com esses interesses mais regionalizados. Sim. É um pouco do caso do Cencosud, né? Que ele tira aquele modelo de atendimento, de atenção que o cliente está buscando, seja com relação à condição de fazer determinados pagamentos, parcelamentos, etc., ou até mesmo de produtos. Né? Um outro ponto que, infelizmente, isso é o nosso grande problema, isso não só do varejo, são as questões das dificuldades que a gente tem tributárias, enfim, as nossas jabuticabas, né, como a gente fala, que para empresas dessas, especificamente o Walmart, é uma coisa que não entra, né, na cabeça, vamos dizer assim, da empresa, de como é necessário ter tantas pessoas ali na área contábil, porque substituição tributária, aquela coisa que agora talvez a reforma tributária melhore um pouco. Isso, Mas é diferente. Nos Estados Unidos a política é outra, questão de troca, enfim, uma série de regras, né, que o Brasil aqui acaba tendo algumas questões mais, vamos chamar de polêmicas, tá certo? Sim. E que fez com que o Walmart saísse. Vamos valer aqui também de um ponto importante. E já vou dar um exemplo fora do supermercado. Tá. Mas a gente está falando de dois casos que trabalham commodities. Né? Então, o que você compra no supermercado A, B, C e D, aquele arroz é o mesmo arroz. Né? É a mesma refrigerante, a mesma, enfim, óleo, etc. Então, o que ele tem que justamente ter esse olhar de que o cliente vai naquele estabelecimento por atendimento, por uma forma de, enfim, de novo, de poder ser
paga aquela determinada fatura dele, e quando você vem com processos engessados com olhares de fora e não tropicalizados, isso pode dar um problema. Sim. Aqui também a gente tem casos de redes de fast food que já chegaram, já foram embora, já voltaram. Mas vou citar 2 nomes, mas também que a audiência não se impacte com isso e não fique bravo comigo. Mas Subway, por exemplo, ela já veio uma vez com um modelo mais engessado, não funcionou por N fatores também. O master franqueado que eles tinham escolhido acabou não dando certo, enfim, mas, bom, teve que recuar a tropa, voltar para fora, e agora está aí, está andando, mas, sim, enfim, né, teve que meio que tropicalizar algumas coisas. O KFC é um outro exemplo. Verdade. Que também já veio, já teve que voltar e agora está também andando. Então, quando você vem com essas questões que você não tropicaliza, e aí vale para o Brasil também. Quando Sim. o Brasil vai exportar coisas, vai para fora, se você não souber também se adequar à cultura daquela país, daquela região, possivelmente teu negócio não vai prosperar. Então, acho que esse é um misto de fatores. Das né? coisas. Sim. E Ronald, até conectando um pouco também com essa sua resposta, a gente vê que existem bastantes desafios, né? Assim, para qualquer setor, né? No varejo, o que você acha que hoje é o maior desafio, assim, para que os empresários cresçam, mantenham a operação, construam, né, produtos que tragam mais receita? Porque a gente sabe que a margem do varejo é extremamente apertada, né? Então, vamos lá. Essa pergunta é bem ampla, né? E eu vou, talvez, demorar um pouco na Fica resposta. à vontade. Então, acho que você tem que fazer uma análise bem ampla de tudo. Né? Primeira coisa, antes de tudo, quando o varejo ou qualquer empresa foca apenas na venda e não em gerar valor ao produto dele, ele vai quebrar. Né? Perfeito. Então, qualquer negócio que você tem, se você se tornar uma referência, gera valor. Isso eu falo na medicina. Então, você tem médico que você paga uma consulta, não vou falar valores aqui, que às vezes passa de 3, 4 dígitos uma consulta. O mesmo, vamos dizer assim, a mesma especialidade. Às vezes você vai lá por 2 dígitos e está resolvido o problema, tá certo? Então, aquele cara que você está pagando aqui, ele se tornou uma referência. Isso vale para um médico, para um advogado, e vale para qualquer restaurante, para um hotel, e entre uma série de outros fatores. Então, você gerou valor. No momento que você gerou valor, aquilo não está se falando de preço. Sim. Né? Mas eu acho que o grande desafio, primeiro eu acho que é isso, o varejista ele tem que olhar para que o negócio dele tenha valor. Né? Então, tem no início aí dessas marketplaces e tal, dessas vendas online, sem também ficar citando um nome, é um varejista gigante americano, então já dei a dica, né? Ele, num estudo feito na época, acho que era 70%, 80% dos produtos que ele vendia era mais caro de qualquer outro marketplace e tal. Só que ele gerou valor, porque ele entregava tudo que era entregue, era legítimo, não era falsificado, ele se comprometia a entregar em tal tempo, aquele produto chegava, se tivesse algum tipo de inconsistência, ele resolvia o problema. Então, isso fez com que a pessoa falasse, não, tudo bem, eu estou disposto a pagar aqui X a mais, mas funciona. Então, ele gerou valor. Né? Esse é um ponto. Bom, agora, voltando para o macro. Primeira coisa, hoje, a sociedade ela vive numa transformação, como muitos dizem, nunca antes vista, na velocidade que ela está vindo. Né? Então, a primeira coisa é a gente ter uma atenção sobre a nossa pirâmide etária. E aí vou me ater mais ao Brasil, né? Para não falar do mundo. O mundo inteiro está tendo aí essa mudança, mas falando de Brasil, a nossa pirâmide etária está mudando e mudando de uma maneira nunca antes vista. Segundo um estudo aí
parece que a partir de 2030 a nossa população começa a cair, né? Então ela deixa de crescer, começa a cair. Já é uma realidade o número de crianças que vem nascendo, vem caindo ano a ano. Sim. O número de pessoas envelhecendo vem crescendo. E esse envelhecimento não é mais aquele envelhecimento de alguns anos atrás, que era pensar naquela pessoa idosa jogando dominó na praça, com a bengalinha e pau. É o cara que faz academia, que está no negócio. Que é ativo. Que é ativo. Cada vez mais a gente vai ver pessoas ultrapassando os 100 anos, então eu estou brincando que não é o mais 60, é o sub-100, né? Isso é legal. Eu queria estou brincando, é um amigo meu até que falou, então eu agora validei. Cada vez mais a gente vai ver isso, e a primeira, em cima disso o varejo começa a ter um desafio de, no mesmo estabelecimento, você ter 3 ou 4 gerações consumindo no mesmo estabelecimento. Então, é muito diferente você comercializar algo para uma pessoa de 70, 80 anos, que às vezes tem uma dificuldade de leitura naquela embalagem que ele não está nem entendendo o que está escrito, com um jovem de 18 anos ou uma criança de 5, ou aquele, vamos dizer, adulto de 35, 40 anos. Uns têm velocidade no atendimento, eles querem velocidade, outros querem tranquilidade, quer conversar. Né? É verdade. Você vê, na Europa já existe, aqui a gente fala muito da dor de pegar fila, né, na hora de pagar, por exemplo, dentro do supermercado, o cara quer agilidade, né? Não gosta de ficar... na Europa já existe fila lenta, que é onde o caixa fica conversando com aquele idoso. Por quê? Porque o cara está sozinho em casa, vai falar com a parede, com a televisão, aí ele vai num estabelecimento e fica conversando com o Gustavo lá, né? Sensacional. Falando da Copa do Mundo, falando do não sei o quê, do gato, do cachorro, sei lá de quê, e assim por diante. Então, esse é um primeiro ponto de atenção, né? Então, o varejo começa a ter que trabalhar várias gerações e vários interesses no mesmo estabelecimento. Esse é um baita desafio, hein? É um baita desafio. Um outro desafio é o advindo cada vez mais acessível das tecnologias, né? Então, isso por um lado é bom, porque vai permitir, inclusive os pequenos varejos, que a gente talvez possa explorar mais numa outra pergunta, de se equalizar aos grandes, porque antes somente os grandes tinham condições de bancar determinados sistemas de CRM, de controles, etc. E hoje você tem uma série deles que às vezes até são gratuitos. Sim, né? é acessível. Mais acessível. E permite ele profissionalizar, vamos dizer assim, o negócio dele. E com isso, inclusive, resolver problemas como ruptura, enfim, questões ligadas à mesa de pagamento, uma série deles de tecnologias. Mas, de novo, aqui é um desafio, porque ao mesmo tempo vem uma tendência que, pelo menos esse ano, em Nova York, no Congresso, foi muito abordado, tenho certeza que no Congresso de 27 vai ser, que é a questão do agente commerce, que são os agentes fazendo a compra para nós, né? Então você não mais uso da IA, né? Uso de IA, aquela coisa toda. A gente depois fala um pouquinho disso. E isso é um novo desafio, porque esse agente ele vai procurar o produto de uma maneira diferente do que hoje, ou até hoje a gente vinha buscando nos sites, ou enfim. Então, e a outra questão, né, é justamente dessa globalização. Perfeito. Então, cada vez mais fácil você ter contato com produtos, com entregas e, de novo, o Brasil é um país que, por um lado, ajuda, né? Depende de tudo como você olha, né? Sim. Mas como ele é muito protecionista, né? A gente está aí numa constante conversa aí, que os Estados Unidos está pondo taxa aqui, taxa ali, não sei o quê, e discute disso, daquilo. Mas o Brasil é muito protecionista. Sim. Né? Isso, por um lado, é bom, porque você gera uma série de barreiras. Mas, por outro lado, conforme você faz isso, alguns varejos ou algumas empresas acabam se estagnando. Elas não... Né, competitividade, concorrência, sobe a régua. Essa é a minha opinião.
Perfeito. Se a minha empresa não tiver concorrência ou não enxergar que tem concorrência, talvez o salto alto, né? Ou a soberba vai matar o negócio. Sim. E assim que a gente tem visto várias realidades, seja na indústria, seja em outras coisas, dentro do país, esquecendo outras coisas, a gente acaba sempre culpando muito taxa, imposto, isso que de fato é muito alto, não estou discutindo essa questão, mas a gente precisa ter sempre essa questão de competitividade. E para terminar essa resposta comprida, o outro desafio que o varejo tem, não é de hoje, mas hoje está mais agravado, é a de mão de obra. Sim. Um apagão de mão de obra, por parte movido por políticas também, e aí não estou criticando o governo A, governo B, mas de benefícios que às vezes alguns preferem receber aquele benefício do que sair para trabalhar. Então a gente tem vários casos aí de varejos que vem enfrentando esse apagão de mão de obra, às vezes não conseguindo inaugurar determinadas unidades porque não tem gente para trabalhar. E a outra questão é a qualificação dessa mão de obra, que precisa hoje ter outros KPIs, né? Outros qualificações que antigamente não precisava, entre elas entender um pouquinho de como usar o IA e outras coisas. Legal demais essa resposta, porque realmente os desafios são complexos, né? São bem complexos. E até pela própria dinâmica do país, de ser tão regionalizado assim, né? Cada lugar tem um também específico, né? Então tem essa dinâmica também, né? A gente nunca pode esquecer, e de novo, a gente às vezes vai em eventos, missões para a Europa, por exemplo, né? E o brasileiro tem essa síndrome de que... Do patinho feio, né? Do patinho feio. Tudo que é de lá é melhor, não sei o quê. Eu costumo falar, por exemplo, que o Brasil dá aula em um monte de coisa. Na área financeira, então, a gente MBA. Né? MBA, seja por inflação, seja por controles de segurança. O Brasil, se não estou enganado, foi acho que o primeiro país que criou o chip no cartão de crédito. Foi? Né? Questão do Pix hoje, que a gente tem. Pix é referência no mundo, né? Referência no mundo. Um monte de gente aí, quando agora veio a pandemia, que veio as inflações e que eles não sabiam nem como lidar. Eu acho que vários brasileiros puderam, né, se beneficiar como consultores ou mestres de ensinar, né? Então o Brasil tem muito atendimento. O Brasil é sensacional, como a gente muitas vezes é bem atendido no varejo. Com certeza. Quando você vai lá fora, parece que você está fazendo favor. Pega lá se você quiser e tal, né? Então, por favor, você consumir no restaurante, né? É verdade. Tem mas voltando sobre Europa, quando você pega determinados países, né? Sei lá, Portugal, para dar exemplo, é o tamanho de um estado, né? A capital, Lisboa, 600 mil habitantes, é a cidade de Campinas, sei lá, né? Então, quando o cara tem os desafios que o Brasil tem, seja por cidades populosas como é São Paulo, ou sejam lugares afastados, né? Como Fernando de Noronha, né? Que eu vou rapidamente aqui citar um case quando lá atrás teve implementação das regras do e-commerce, né? Que não se lembra de tudo, obviamente, né? Mas se impôs determinadas regras de prazo de entrega, de custos, disso, daquilo. E eu lembro de um varejista que vendeu, e contou um case, que ele vendeu uma prancha, não lembro se era de surf, mas enfim, para um camarada lá de Fernando de Noronha. Imagino, ele tinha que seguir a regra para entregar em Fernando, que assim, você tem que ir de avião, ou não dá para, não é que você pega um motoboy e entrega lá em meia hora, né? Verdade. Então, são coisas que o nosso país, isso sem falar de uma série de outras questões de logística, na Amazonas, né? Manaus, enfim, você vai, às vezes você tem que pegar o barco, descer 2 dias de barco para chegar em determinados locais, onde é isso. O Brasil tem essas questões que são muito específicas e peculiares. E quando você conhece varejos e varejistas regionais, como esses que atendem essas vou chamar de vielas ou povoados de Manaus, né? Ribeirinhos, o pessoal no Maranhão que atende pessoal mais do interior, é uma realidade que você fala, não é possível que isso
né? Sim. No século XXI tá acontecendo. Você falou disso aqui, tem um caso super legal da Energisa, que ela construiu um banco digital, né? Para ajudar principalmente a população das cidades onde ela é a empresa de energia elétrica, né? A entrar, né? A se digitalizar, vamos dizer assim, né? A tirar, de fato, da desbancarização, né? Tinha uma cidade, né? Na verdade, existe ainda lá no interior do Pará, que o que acontecia lá não tinha nem energia elétrica, nem geladeira, nem nada disso, né? Com a chegada da Energisa, de fato, conseguiu fazer isso tudo. Sim. E aí conseguiu também dar essa condição de inclusão social, né? Da pessoa ter a condição de ter um banco, né? Que lá não tinha isso. E antes desse banco digital, que chama Volts, que eles construíram lá, tinha uma pessoa que colhia todos os cartões ali de algum banco ou dinheiro físico, de todo mundo da região, pegava um barco, 8 horas de barco, canoa, para poder chegar na cidade mais próxima, poder fazer o pagamento da galera e depois voltar. Olha que... né? Quando a gente conta essa história, ninguém acredita. É isso. Né? Isso não existe no Brasil. Né? Mas, isso. Enfim, imagina pro varejo, né? Lidar com tudo isso. E, Ronald, a gente vê hoje uma mudança, né, no varejo que aconteceu nos últimos 10, 15 anos, bem forte, né? O varejo hoje não compete mais com a lojinha da esquina, né? Com a mercearia e tal, né? Ele compete hoje com N tipos de soluções, né? Que ajudam aqui o consumidor, de alguma forma, a acessar, né, a compra, né? O que você acha, assim, que desse pedaço da nova competição, o que mais impacta no empresário, principalmente o médio, né? O que ele tem que estar pensando, o que ele tem que estar, de alguma forma, estruturando para se manter de pé, crescendo e competindo, né, com esses novos competidores? Então, acho que assim, de novo, por verticais, as respostas seriam diferentes, né? Então, mas vou tentar ser mais globalizado nessa resposta. Tá. Primeira coisa, de novo, acho que o varejista ele tem que se preocupar em ser referência. Uhum. A conversa que às vezes a gente escuta, agora o cliente, né, o consumidor no centro, isso acho que nunca deixou de ser. Né? Ou pelo menos não deveria, né? Ou não deveria. O cara que deixou de pensar que o cliente é o centro do negócio, diz lá, né, o fundador do Walmart, se não me engano, é ele que falou que se não tem cliente, não existe empresa. Né? Então, esse é o ponto. Né? Exatamente. E você vai se manter de novo. Se você estiver atualizado dentro do que o consumo ou o consumidor está buscando. Uhum. Então, hoje a gente tem uma pequena mudança, para não dizer uma grande mudança, em hábitos de consumo de alguma parte da sociedade, movida inclusive pelo uso, né, entre as das canetas, tá certo? Que aqui a gente inclusive vai lançar nos próximos dias um estudo sobre isso. Em breve a gente passa em primeira mão para vocês aqui da Zify. Mas também sobre essa questão que vem se, vou dizer assim, catequizando as pessoas para alimentação mais saudável, aquela coisa toda. Então, sim. Mas voltando. Então, se o varejista não se adequar a esse interesse de hábitos de consumo, de questões até para alguns segmentos sustentáveis, já tem um certo valor, né? Nem todos, mas alguns já têm. Questões que envolvem, por vezes, essa questão da onde veio essa mercadoria, é trabalho escravo, não é trabalho escravo? Então, tem que tomar esse cuidado para você não ser apagado pelo consumidor. Perfeito. Um outro ponto ele não precisa ter necessariamente um e-commerce, ou necessariamente estar num marketplace, nada disso. Existe um grande varejista de eletroeletrônicos aqui de São Paulo, região, que ele não terá e está super bem, está voando, e outros que são gigantes e têm sofrido aí nos seus balanços. Mas, de novo, não se deixar levar pela onda. Olha o seu. Sim. E aí a sua cultura, né, o seu atendimento, isso vai prevalecer.
vai fazer com que o cliente vá até o estabelecimento. Você sendo bem tratado, você tendo produtos adequados, preços justos, né? E, de novo, preço justo não é o mais barato, né? Sim. Local seguro, em grandes cidades, ter lugar onde ele pode parar o carro, né? De novo, segurança, se sentir... Vou pegar um caso também aqui, só fazendo parênteses. Recentemente, numa visita a uma rede lá nos Estados Unidos, se não me falha, é Trader Joe's, ele tinha na placa lá, se você precisa de apoio para ir no estacionamento, chame um funcionário. Ele era um supermercado que fica num bairro um pouco mais afastado, e o estacionamento dele é aberto, e à noite é um pouco mais escuro, então aquela pessoa que se sente um pouco menos segura, chama um camarada, vai lá, ele vai junto com você. Isso é difícil de fazer? Não é. Você vê um ato bem simples. Agora, você vai deixar de ir nesse estabelecimento? Não vai deixar. Né? Então, são essas questões que vão prevalecer. Volto a dizer, se você ficar preocupado em preço, em ofertas, só vender preço, você vai morrer. E, de novo, não tem como não olhar para o online. Quando eu falei não precisa ter o e-commerce, não quer dizer que você não esteja no online, porque tudo começa por isso. Né? Hoje, em especial, e não se despreza a nova geração, né? Por mais que a gente, por vezes, fala muito da nova geração, mas quem tem o dinheiro, isso não sou eu que digo, tem pesquisa, que 60% da grana, do dinheiro, está na mão dos 60 a mais. Né? Não é o jovem que tem o dinheiro. O jovem consome, e hoje, até por características da sociedade, eu estava vendo recentemente aqui um outro estudo que está voltando a ter residências onde gerações distintas vivem na mesma casa. Né? Coisas que foram já uma realidade no passado e hoje por N circunstâncias. Mas, de novo, voltando então, você estar no online é fundamental e, como eu falei, ser a referência. Buscar ser referência, procurar ajudar o seu cliente, ser honesto no que ele está comprando, não empurrar a venda, que aí vai fazer com que a fidelização vai acontecer. Não, legal demais. E Ronald, assim, a gente vê muito estudo, muita pesquisas e até mesmo vontades, né, assim, do próprio empresário em começar a entender melhor esse novo modelo, né, do cliente consumir, né? Então a gente vê hoje muitas empresas que têm muitas lojas, né, e que também tem um e-commerce forte, né? E esses canais digitais também, né, cada vez sendo explorados de um jeito diferente, o agente e-commerce que você mencionou, enfim. Como você enxerga que vai ser esse papel da loja física daqui para frente? Você acha que vai diminuir ou ela vai ser mais focada para atender essa geração que gosta mais de um contato? Ou vai ser realmente um misto, ou talvez um ponto de apoio só para, de alguma forma, ter uma entrega mais rápida, alguma coisa nesse sentido? Então, vamos lá. De novo, a gente tem que destrinchar pensando em regiões distintas, mas não vou me ater nisso. Agora, o principal é assim, a loja física, na minha visão, vai existir e não vai morrer. Não vou dizer nunca, porque nunca diga nunca, mas, né? Mas por muito tempo vai existir. Eu enxergo que, assim, os varejistas que vendem commodities, coisas que não gerem experiência, ele vai ser substituído, na grande parte, pelo e-commerce. Então, a gente já viu aí setores, por exemplo, de livros, né? Das grandes lojas, todas deixaram de existir. Existem, sim, livrarias, existem, sim, pontos de venda de livros, que o grande diferencial dele é que ele enxergou aquilo como um ponto de encontro. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Do tipo... Não pode ser aquele lugar que o cara fica folheando o livro, lê o livro inteiro lá e não consome. Isso não funciona. Mas ele transformar aquilo num ambiente onde, por exemplo, eles gerem
oportunidades de troca com autores, com escritores, enfim, aquilo vai gerar essa movimentação e automaticamente vai gerar venda. Então, esse dando um exemplo específico de um setor. Os shopping centers, por exemplo, que antigamente eram caixas, né, grandes galpões com um monte de loja para vender produtos, e que com o tempo eles ficaram meio que comoditizados. Eu brinco que se você pusesse uma venda aí no teu olho, eu te levava lá para Fortaleza e te levasse no shopping, você não ia saber se você estava no shopping A, B ou C de São Paulo, porque praticamente o mix era o mesmo. Coisa, né? Né? E isso funciona aqui em São Paulo mesmo. Você vai de um shopping para o outro, no geral, muda muita coisa. Quase todos têm as mesmas lojas, mesmo mix e tal. Mas o shopping vem aos poucos se transformando de novo num ambiente de encontro, num ponto de encontro. Começa a existir lá dentro teatros ou áreas de convivência, as praças de alimentação começam a ganhar um destaque maior, né? Porque o ser humano precisa disso, de contato. Ele foi feito para conversar, não foi feito para, né, ficar verdade. Tudo no automático ali. A gente cansa do robô o tempo inteiro também, do robô. Né? Quer ter um contato humano, né? É isso. Então, quando você fala, de novo, de grandes centros, onde você tem problema de trânsito, problema de tempo livre para você poder fazer as coisas, porque por vezes você fica lá, chega cedo no escritório, ou mesmo de casa, no home office, você começa, abre o computador, é um call atrás do outro, um negócio atrás do outro. Quando você vai ver, o dia já foi, né? A insegurança, tudo mais, isso fortalece esse uso de online, de compra, entrega em casa e tal, que para algumas redes, quando são redes grandes, elas podem se favorecer justamente disso. Utilizar algumas das lojas como se fossem mini CDs que favorecem a velocidade da entrega, né? O pequeno, ele já não tem isso, mas o pequeno, normalmente, por ser um cara que ele conhece as pessoas pelo nome, e essa seria o grande diferencial dele, ele poder justamente, entendendo o que é cada pessoa, atender de forma personalizada, que é o que o varejo grande busca hoje. Tentar personalizar a oferta, tentar customizar, enfim, tudo, mas ainda é muito difícil, porque é muita gente, né? São, às vezes, redes que têm milhões de clientes, né? Sim. Então, ele não sabe lá exatamente o Gustavo. Ele vai pegar por IA ou por alguma ferramenta e puxando lá por números, o Gustavo torce para esse time, gosta desse esporte, faz isso. Então, vamos tentar soltar essa oferta. O pequeno tem essa vantagem de conhecer. Então, só para também trazer esse diferencial. Tá. Então, acho que assim, o grande ponto para a continuidade nesse jogo é que quando for coisas comoditizadas e que são chatas de você fazer, é uma tarefa, né? É quase que você tem que limpar, varrer a minha sala aqui, tem que limpar. Sim. E, assim, tem algumas pessoas até que gostam, mas não é a maioria, sim, né? Tem que lavar a louça, né? Você gosta de comer o bolo, mas não é muito de lavar lá. Lavar a louça. Lavar a batedeira, ou sei lá, o equipamento não é legal. Então, esses aqui, eu acho que eles têm uma tendência de ter uma força maior do e-commerce, etc., né? Que nem eu brinco, eu sou mais jurássico, então eu sou o cara que gosta de ir na loja, de ver lá o equipamento, etc. e tal. Mas eu nunca saí com uma geladeira no meu carro, né? Eu nunca saí com uma máquina de lavar no porta-mala, né? Do meu carro. Então isso vai ser entregue na minha casa de qualquer jeito. Talvez esse tipo de compra no online. E um dos desafios que eu tinha esquecido de comentar anteriormente, que o varejo precisa enxergar, e aí, de novo, é questão de experiência, que tanto se fala hoje, é que cada vez mais a indústria vem invadindo a venda direta. Né? E aí também não vou ficar fazendo propaganda, seja para o bem ou seja para o mal, não quero que ninguém fique chateado com ninguém, mas existem hoje
entrega de bebida Direto. geladinho na tua casa, que não passou por nenhum mercado, Varejista. por nada, por nenhum verdade. varejista. Assim como existe roupa de cama, existe a compra da carne direto do... Até mesmo a linha branca, né? Você consegue hoje comprar É geladeira, isso. fogão, direto com É o isso, fabricante. você vai lá com o fabricante e que, de novo, se o varejista lá não der realmente uma atenção, isso vale, por exemplo, não vou chamar que é exatamente aquele varejo tradicional, mas passagem aérea, hotel, que antigamente você tinha que ter um agente, uma agência, você falava e tal, e fazia. Hoje você, no teu celular, Você já faz, verdade. comprou a passagem. Às vezes hoje daqui a pouco você nem vai falar com ninguém da companhia aérea, né? Porque você vai ter, você já faz hoje check-in no seu celular, né? Daqui a pouco o reconhecimento para entrar no avião vai ser facial ou sei lá o que, íris ou qualquer outra tecnologia. Estados Unidos eu já tive a oportunidade de embarcar desse jeito, apesar que ainda tem lá um cidadão da companhia aérea acompanhando, mas daqui a pouco nem vai ter. E é isso. Né? Então, cadê a agência nisso? É verdade. Se ela não se reinventar, vai ficar para trás. vai ficar para trás. E, Rony, você falou bastante de experiência, né? Você citou aí algumas vezes e quem te conhece sabe que você fala bastante dessa bandeira, né? Como que equilibra, assim, experiência com performance, né? De novo, acho que a primeira questão da experiência, e é um desafio, né? Não deixa de ser. Eu também quero deixar claro aqui, pessoal aí que está na audiência, eu sou comentarista de gol perdido aqui, tá? Eu não sou varejista, não estou lá na frente do balcão, então falar que o camarada chutou com a esquerda, devia ter chutado com a direita, tá fácil. Vai você lá no campo, verdade, operar, né? que aí é diferente. Vai você operar, que é diferente. Sim. Tá? Então, só deixando essa regra aqui bem registrada. Mas, assim, voltando, acho que, assim, todo varejista tem que ter como objetivo 1, 2 e 3, treinar equipe. E isso vai de cultura também da empresa, a empresa privilegiar seus colaboradores e tudo mais. Mas o cara vai embora. Né? Isso já é velho também, que eu já escutei 50 vezes. É melhor treinar um cara e deixar ele bom e tudo bem, depois ele vai embora, do que deixar o cara ruim lá com você. Aqui dentro, né? é verdade. Então, esse é um desafio, não tem jeito. O varejo não é um ambiente... Eu brinco, outro dia até estava num evento, num painel, foi em Nova Bra, né? E lá é muito mercado financeiro também, né? Sim, sim. Tá lá as fintechs e tudo mais. Eu perguntei lá assim, quem fez faculdade? Pum, todo mundo. Falei, quem aqui pensou em ser varejista, trabalhar no varejo? Ninguém levanta a mão. Então, o varejo tem esse também, pelo menos por enquanto, vou chamar de, entre aspas, esse problema. Sim. Né? Você não vê ninguém, normalmente, nas famílias, né, nos amigos, meu filho está estudando que ele quer ser gerente do supermercado, que ele quer ser gerente do sei lá o quê. Ele quer ser não sei o quê, treininho do banco X, não sei o que Y e tal. E assim funciona. Então, esse é um desafio real. Né? Muito disso provocado de novo, porque o grosso do varejo são empresas familiares. Então, quando você vê o cara lá que está lá no comando, é a família. Então, o cara, não vou sair daqui, vou ficar nesse teto, não me interessa. Sim. Então, esse tem um problema. Quando o varejo começa nesse movimento que está começando, entre as a ter uma profissionalização, muitos das médias já estão nessa grade, as grandes mais ainda, né? Porque você começa a criar conselhos, aí traz diretor, presidente, CEO, enfim, que vem normalmente de outros setores, mas ok, e são profissionais, aí isso tem essa oportunidade. Mas voltando para o dia a dia lá, experiência, né, que foi a tua pergunta. Sim. É treinar essa equipe e o dono, ele tem um papel fundamental, né? Porque se ele for um cara ambicioso, que não quer dividir, não quer que o funcionário dele tenha um ganho melhor, certamente ele vai perder essa pessoa. Se essa pessoa não tiver aquela intimidade com a marca, e aí eu posso dar um exemplo que tudo que é legal, acho que é legal a gente
divulgar, né, cada vez mais, mas ainda hoje a Chili Beans, né, tem colaboradores que o cara tatua a marca da Chili Beans no braço, sei lá, não sei aonde. Então o cara se identifica. E não é que o camarada de Chili Beans ganha 50 vezes mais do que o de outros varejos. É a cultura do pertencimento. É a cultura do pertencimento. Então, isso vai fazer com que o atendimento, com que a experiência aconteça. Né? Então, não é colocar robô, não é colocar uma tecnologia Master Blast. Isso legal, ter uma tela bacana, que aí são, inclusive hoje, oportunidades de receita para o varejo, né? Retail Media, meios de pagamento passam a ser outros canais de receita para o varejo, às vezes mais até do que a própria venda lá do arroz e do feijão. Mas se não tiver esse tipo de contexto, de atendimento, o cara lá do que corta o frios, cortar bacana, se chegar lá e cortar de qualquer jeito e joga no negócio e tal, você não volta, você vai acabar. E não adianta você ter outros motores de crescimento se o seu principal não atrai o cliente, né? É isso, é quase como se fosse o motor do negócio, né? É o piloto do carro, né? Total. Não adianta você ter... Me coloca lá no... Quem tá ganhando lá toda a corrida? O Antonelli, lá da Mercedes, né? Me coloca no carro dele lá para ver se esquece. eu... Não vai ter a mesma performance. Não vou chegar nem último, vou bater na primeira curva, né? Verdade. Porque eu não sou o cara certo. Sim. Então, se você põe um cara bacana, o motor pode não ser talvez o melhor, mas vai chegar. Sim. Vai ter uma performance, né? Concordo contigo, Ronald. E aí, complementando essa parte de novos motores de crescimento, né? Novas tendências, enfim... Como que você enxerga hoje essa dinâmica que a gente viu acontecendo nos grandes varejistas, né? E é realidade, né? A gente vê aí vários cases que já têm esse tipo de produto, né? Mas como você enxerga hoje o médio varejo, vamos se dizer assim, tendo um braço de serviços financeiros, conseguindo ter sua própria fintech, construindo ali um método de pagamento diferente, né? Criando essa nova experiência ali para o usuário que tem ali todos esses clientes, né? Tem milhares, né? Milhões, todos esses varejistas, né? Tem milhares, milhões de clientes, e como que eles podem explorar, né? Esse novo jeito aí de talvez criar uma margem melhor com serviços financeiros. Especificamente serviços financeiros, eu acho que aqui tem, de novo, não é para todos, né? Que não se iludam. Existem os cases de grandes marcas, grandes players que atuam de uma maneira espetacular. Sim. Seja dando crédito, seja com o seu private label, enfim. Que às vezes 70% de tudo que ele comercializa é através desse canal. Né? Então, é uma ferramenta fantástica quando bem gerida. Perfeito. Né? É uma forma de vender mais, né? Forma de vender, porque você está dando crédito. Sim. Né? E esse é um dos tripés do varejo. Né? Crédito, hoje, porque muito do varejo está sentindo, porque o crédito está mais difícil, né? O juros está alto, aquela coisa toda. Por mais que o emprego, entre aspas, está em pleno emprego, né? Que é o outro parte do tripé, a confiança é o terceiro, né? Então o tripé é confiança, emprego e crédito. O crédito está dando ruim aí, né? Vamos dizer, né? Hoje, por conta de fintechs e outras oportunidades e soluções, muitos desses varejistas, e volto a dizer, não todos, têm essa possibilidade de trazer um bom parceiro. Né? O que eu acho que o varejista tem que ter esse cuidado é que ele pode olhar aquilo como uma nova fonte de receita que, por vezes, vai deixar, na última linha, um resultado até maior do que o core principal dele. Perfeito. Mas ele não deve, por vezes, fazer isso sozinho, porque não é o core dele, ele não sabe fazer e vai dar ruim. Vai gastar dinheiro, vai quebrar a cara e, eventualmente, até quebrar o negócio dele. Sim. Por outro lado, se ele escolher um bom parceiro, ele vai ter uma fatia daquele ganho. O cliente dele, quando, de novo, bem escolhido, esse parceiro, vai gerar crédito. E eu falo bem escolhido, por quê? Porque existem questões muito particulares também de determinados negócios,
onde o cliente principal, por vezes o que gasta mais, ele é um camarada que pega aquele produto para fazer o serviço ou transformar, é o transformador, né? Então, sei lá, é o dogueiro que precisa lá do cachorro, do salsicha, do pão e não sei o quê. No final do dia ele ganha, sei lá, 2.000 paçocas lá, minha moeda, né? Vou difundir aqui, vai ficar uma criptomoeda, hein? Boa, stablecoin. Só que ele precisa de um crédito de 3.000. E um banco tradicional vai olhar e falar, como que eu vou dar 3 se o cara ganha 2? Não vou dar. Então isso às vezes engessa se você não tem um bom parceiro para esse negócio. Isso serve para cabeleireiro também, né? O cabeleireiro, por vezes, ele consome uma quantidade de produtos muito grande que não está tão balizado com a realidade de ganho dele pessoal. Com a receita que ele gera. E aí aquele gerador de crédito fala, não vou dar essa grana para esse cara, e aí o negócio não funciona. Então, saber escolher o parceiro, isso é importante. Mas, de novo, olhar isso, acho que hoje não é uma tendência, é uma necessidade. Existem outros canais que hoje vêm gerando oportunidades de novas receitas para o varejo. E aí, para não ficar muito só no tema do financeiro, há uns anos atrás, uma rede americana de eletroeletrônicos super conhecida, Best Buy, se não me engano tinha 1.000 pontos de venda, enfim, espalhado, estava passando dificuldades, até que um novo CEO, se eu estou falando uma coisa errada, se é o CEO, me desculpe, mas mais ou menos isso, teve um insight de, eu tenho aqui essa capilaridade. Eu tenho aqui as grandes companhias, Apple, Samsung, sei lá o que colocam os produtos dele. Resumindo, ele transformou aquilo numa espécie de um store-in-store, criou as ilhas e falou, bom, campeão, você paga aqui como se fosse um real estate, você paga aqui um X para expor teu produto. E do que você vender, eu quero uma comissão. Inverteu o jogo. O negócio virou, requalificou a empresa e a empresa está até hoje aí e está bem até onde eu sei. Né? Cheio desses quiosquezinhos dentro da loja, né? É isso. É legal demais. Que assim, você tem aqui também, mas será que você cobra corretamente? Né? Então, tudo, de novo, vai por audiência. Né? Então, se você consegue gerar experiência, atrair o cliente, você é o dono do negócio. Não sei se posso entrar no tema do retail media, mas pode. Rapidamente. Né? Claro que pode. Também um estudo que foi feito recentemente, quando você tem a propaganda no ponto de venda, a conversão, ela cresce, não sei se são 2, 3 vezes do que, eventualmente, aqui em São Paulo não tem, mas o outdoor no caminho do camarada indo, sei lá, para o supermercado. Então, pegando um exemplo, sei lá, estou na fila lá do açougue, comprando a carne lá do churrasco do fim de semana e de repente passa uma propaganda de uma cerveja. Isso me induz a ir lá buscar a cerveja. Ou eu estou num ponto de venda, sei lá, que está passando lá uma receita de bolo e tem aquela marca X do doce de leite ou do leite condensado, ou sei lá, da farinha, ou não sei de que outro item, vai me direcionar a fechar a compra daquele produto. Então, quanto isso não é oportunidade para a indústria e para o varejo, né? A indústria vai vender mais, o varejista vai vender também, mas também pode cobrar um X para colocar aquela propaganda. E o meio de pagamento, obviamente, é fundamental, né? Seja pelo crédito, seja por essas outras facilidades, que inclusive a gente tem que pensar também no online, que é um dos grandes gaps do online, na hora do fechamento da compra, pede 85 informações, não deu, não sei o quê, o cartão, não sei, aí o cara, deixa lá. Você desiste, verdade. E assim, Ronald, a gente tem bastante coisa hoje que o varejo fala, né, o mercado fala, enfim, que a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar só na modinha lá, né? Aqui em São Paulo usa até a expressão aí do famoso hype, né? Como que o varejista, né, consegue adaptar
todas essas tendências, né? A gente está falando de IA, de dados, de tecnologia no geral, para que ele não se perca também. Eu vou colocar porque está todo mundo colocando, né? Eu acho que é um pouco do que você falou aí, né? Assim, não é para todo mundo, né? 100% das coisas, né? Mas como ele enxerga que aquilo ali não é algo que ele tem que focar ou que vai fazer muita diferença para o negócio dele. De novo, aí é muito particular, né? Se fosse, sei lá, dar o conselho, né? Era justamente assim, olhe o que é o principal para o seu negócio. Então, entrou numa moda uso de robozinho, né? Sei lá, para dar bom dia, ou para levar o prato sujo, não sei, daqui para lá. Para te entregar o prato, né? Ok, isso é uma pirotecnia bacana. Experiência. Eu diria assim, que é mais pirotecnia até do que uma experiência, né? Então, assim, realmente isso vai fazer a diferença para o seu... Custa, né? Vai vender mais por isso, né? Vai vender mais? Ou só o cara vai lá e vai ver? A gente tem a questão de uso de tablets para você fazer pedido no restaurante, né? Nas mesas, estou dizendo. Tem alguns que têm isso aqui. Por vezes pode ser legal, mas entenda também que às vezes o garçom, quando bem treinado, ele faz você comer a sobremesa que você nem queria comer, porque o cara é um baita vendedor. Ou ele te faz comprar. E aqui de novo, não estou falando que é empurrar um negócio. Ele pode sugerir quando aquilo é frio, né? É um cardápio, papum, você vai comprar aquilo, um abraço, né? Até indo por esse lado de banco, né? Que a gente também cada vez mais está no nosso celular, né? Você resolve hoje, você não vai mais quase em agência, aquela coisa toda. Os bancos hoje têm tido a dificuldade de vender aquelas coisas que o gerente te encontrava. Ronaldo, você não quer aqui um crédito tal X? Pô, tá bom, legal. Não, mas faz aqui esse capitalização. Consórcio, faz esse, né? O cara vendia lá os negócios dele, tá certo? Por quê? Porque tem que rebolar. Aqui tá no negócio, papum, você vai. Então, essas questões, de novo, de tecnologias, entre as de pirotecnia, para determinadas circunstâncias são muito boas e para algumas marcas faz sentido. Eu acho que para outras nem tanto. O mais importante nesse jogo é assim, você se atentar para que tecnologia, que tipo de solução vai me dar mais eficiência e vai deixar o meu cliente mais satisfeito. Isso eu acho que faz sentido. Do resto, o teu vizinho fez, boa sorte. Né? Isso é para qualquer empresa. Né? Eu tenho a minha, eu tenho, como tudo, tem alguns concorrentes e tal, que a gente olha, monitora, mas tá bom, se o cara está fazendo ali, boa sorte, sucesso, talvez ele está certo, né? Importante você nunca deixar de estar antenado, né? Eu acho que o mais importante é sempre esse varejista encontrar o seu tempo, e aí eu falo do médio para cima, porque às vezes o pequeno é o cara que, estamos na época de Copa, né? Então ele chuta o escanteio, tem que ir na área cabecear, né? E correr para ir defender, né? Então ele às vezes não tem tempo, né? Isso é um problema, ele tem que achar esse tempo de alguma maneira, e ele tem aí alguns players no mercado que por vezes podem ser esse suporte e sem fazer propaganda, mas eu acho que é uma entidade que merece. Se você me permitir, o Sebrae é uma entidade que eu acho que faz muito bem esse papel, né? Abraça muito esse pequeno, e se esse camarada se esforçar, ele vai prosperar. Mas do médio para cima, de novo, acho que ele não deve entrar como qualquer um de nós. Tá todo mundo indo... Teve lá Barbie, né? Aquele ação da Barbie um tempo atrás. Sim. De repente você só vê a gente de rosa aí. Hambúrguer rosa, não sei o que rosa, tudo é rosa, né? Sim. Será que o seu azul não é melhor manter o azul? Porque você mostrou a sua cultura, o seu valor. Você não vai, né? Aquele ditado lá antigo tinha assim, Maria vai com as outras, né? Então não é a Maria que vai com as outras. Você segue
o seu padrão, você segue o seu conceito. Então, quando você pega essas empresas mais tradicionais, ela tem essa cultura, ela não segue esse... Não é essa coisa assim de vai para cá. O bambu não é flexível, ele é rígido. A diretriz segue a diretriz, segue a cultura. Obviamente, isso não quer dizer que você não deva implementar e usar tecnologia. Ô, Ronald, eu queria mudar um pouquinho a pauta aqui, da gente falar um pouquinho mais da Varejo 180. Legal. E aí, você mencionou no início, né? Você tem dentro da Varejo 180, né, um braço de conteúdo, de evento, pesquisa, as missões internacionais, de novas soluções, né? E aí eu fiquei curioso aqui, como é que você conecta tudo isso, né? Porque, de fato, são várias iniciativas, né? Falando do varejo, né? Mas o que conecta todas essas frentes aí de negócio da Varejo 180? Bacana e obrigado pelo espaço. Até alguns amigos que eu costumo escutar, por vezes me orientar, puxa, mas você está com muitas frentes, foca mais aqui, foca... Então, o que eu justamente enxerguei primeiro é esse mercado pouco explorado, né? E sedento por soluções que vamos chamar assim, o meio da tabela. Tá. Né? E se você não conectar, eu estou indo contra tudo que eu falei até agora. Né? Então, quando eu falo assim de um pilar de conteúdo, é para a gente se mostrar referência. Eu tenho um time que a gente chama de Retail Thinkers. Hoje são mais ou menos 30 profissionais, cada um com a sua especialização, que contribuem com artigos, com pontos de vista, que é uma das coisas que eu acho que a gente tem tido falta na nossa sociedade, que tem um volume de conteúdo gigantesco, mas um nível, desculpa um termo, que é a minha visão também, e aí a visão do Ronald específica, que a sociedade, de certa forma, está emburrecendo. Sim. Né? E cada vez mais esse movimento que eu vi e eu estou adotando é um movimento de rebanho. Né? Segue a manada. É isso. O que é muito perigoso, inclusive. Né? A gente já teve aí exemplos da Segunda Guerra Mundial que, por conta de uma série de conteúdos que se defendiam e ninguém se contrapôs, gerou o que gerou. E hoje a gente sabe o que isso representou, e tem outros exemplos aí que a gente pode dar. Sim. Então, o que a gente busca primeiro é isso, de uma maneira muito ampla, e fazemos questão, inclusive, já fiz o convite e fica aqui público, para que tanto movimentos como esse do teu podcast também está inserido dentro das nossas bibliotecas, aí, dentro do nosso volume de conteúdos que a gente distribui, sejam pesquisas e estudos, porque, de fato, com isso a gente entende que vai ajudar o varejo de uma maneira em geral a se atualizar, a entender tendências, a entender oportunidades, a ver para onde as coisas estão andando e ter, em especial, essas opiniões de especialistas. Você pode não concordar. Sim. Você pode achar, não, isso que o cara está falando é besteira. Tá bom. Então, eu falei que acho que é melhor, sei lá, falo que vai para Santos pela Imigrantes que é mais rápido. E você vai pela Anchieta que você acha que tá bom. Você vai chegar em Santos do mesmo jeito. Tá tudo bem. Se vai chegar mais cedo, ok. Nem sempre também o que esse profissional fala é de fato o melhor para você. Aquilo que a gente volta a falar. Para cada um remédio funciona, não é um linear. O fato de você criar essa parte de eventos é onde a gente sai desse, vamos dizer assim, coisa meio que estática para a prática. É onde eu posso estar em contato com você, trocar ideia, você dar naquele momento também a tua visão, debater, que o debate é importante, né? Quando é construtivo. Com certeza. E esses eventos, eles não têm só esse viés de conteúdo. A gente também organiza eventos que a gente chama de network, que é onde a gente entende que o relacionamento real vai existir, né? Isso com frequência. Porque se eu tiver com você uma vez só,
vai ser super bacana. A gente vai bater um papo. Pegamos um avião aqui e fui para o Rio de Janeiro. Ficamos 40 minutos lá conversando. Pô, bacana. Abriu a porta, você foi para a Barra e eu fui para o Flamengo. Nunca mais te vi. Sim. Como que eu vou jogar bola com você no fim de semana? Não vai. Sim. Agora, se eu tenho uma certa frequência, fiz amizade, daqui a pouco... Pô, tá faltando um perna de pau lá, Ronald, você não quer completar o time lá? Vou jogar bola com você. E a gente fez amizade, e com amizade e com relacionamento gera negócio. Uhum. E a parte internacional, também por conta de tudo que a gente falou, da conexão que está nos nossos celulares, né? Você não precisa de um equipamento hoje gigantesco. Você está conectado e às vezes, quando a gente falou lá atrás do concorrente, né? Sim. O concorrente, por vezes, eu tenho aqui na minha frente do escritório uma determinada loja, só que apertei o botão, veio lá da China, amanhã está na minha casa e um abraço. E o cara está lá com a loja dele e não vendeu nada para mim, por uma série de fatores dos que a gente já comentou. Uhum. Então, você ter cada vez mais fácil hoje, você estar presente em eventos, em feiras, congressos, mundo afora. Antigamente era mais difícil, o preço mais caro, aquela coisa toda. Hoje, cada vez mais fácil. Então, a Varejo tenta reunir esses empresários em missões das mais diversas. Já fomos para Singapura, para Paris, missões dentro da Europa, aqui na América Latina e Nova York, como eu falei, que tem o congresso NRF, mais importante. E hoje a Varejo também começa a produtar, né? Ela se transformada através de parceiros. Então, um dos produtos, também se permitir, é o nosso gerente as a service de e-commerce, focado para médias e pequenas empresas que têm dificuldade financeira, inclusive de ter equipe robusta, mas através desses personas aí, experts, que tem um custo alto para ser contratado, ela passa a entender como fazer aquela gestão e, por vezes, até esse gerente vira o gestor do negócio e o camarada sai de um negócio que tá ruim para um negócio, de fato, rentável. Que legal, isso é legal demais. E a gente está olhando outras coisas, como um conselho as a service, outras coisas, que, de novo, a gente olha também do meio para baixo, né? Não só olhar o gigante. Sim. O gigante, ele tem lá suas pernas, tem sua estrutura. A gente se relaciona com muitos deles, aplaude muitos deles, mas, como eu falei, o varejo é muito amplo. Com certeza. E Ronald, assim, a gente falou da NRF aqui, né, que é esse maior encontro, né, de varejo do mundo, né? Por que uma missão, né, de levar não sei o melhor jeito de chamar, se é uma caravana ou se é uma... A gente chama de missão. De missão, vamos lá. Então, a missão de levar empresários, né, varejistas aqui do Brasil para lá é importante. Então, assim, de novo, primeiro, ir ao congresso, acho que é importante. Você não precisa ir todo ano, né? Não tem tanta novidade todo ano. Eu vou todo ano porque eu sou o cara que forma o grupo e tal. Sim. Então, eu já estou há 17 anos nesse negócio. É um congresso que pegou gosto no varejo brasileiro, então já está na agenda de um monte de executivos. Algumas empresas que eu já tive a oportunidade de ter executivo comigo, que falam, poxa, tem cara na minha empresa que eu não encontro ele lá no escritório lá no Brasil e aqui eu consigo falar com ele. Né? É meio louco isso. Então, essa é a primeira coisa, que você se antenar. Né? O ir com um grupo, e aí, óbvio, não vou ficar falando do meu, não quero... Né? Não, pode falar do seu, pô. Para nós, um prazer, a gente tem como ponto de diferencial estar num grupo, e aí eu falo depois do meu, primeiro, você tem gente olhando, né, quando você está num bom grupo, obviamente, você tem especialistas que vão direcionar você para ver as principais palestras. Por vezes, de novo, vou te indicar para ver a palestra A e você está mais afim de ver a B, está tudo bem. Sim. Ninguém ali é aluno e tal. Mas você vai ter esse olhar dos especialistas que vão fazer depois até um resumo. E no nosso grupo, a gente não é simplesmente um repetidor. Hoje, por uma série de tecnologias, inclusive, qualquer um vai lá e faz
e joga no IA em 5 minutos, solta o que foi dito. Verdade. E aí, voltando no nosso momento Copa do Mundo, o Congresso, ele é um jogo de futebol. Todo mundo vê a mesma coisa, né? O que muda é como você interpreta aquilo que foi dito. E se você tem essa capacidade ou não de interpretar sozinho. Se você está num grupo que tem bons profissionais, a interpretação vai ser melhor digerida. Né? A nossa métrica é sempre aplicabilidade. Nós não estamos aqui discutindo a nave espacial do Elon Musk. Então, teve em 22, quando muitos voltaram, e a grande maioria dos grupos, inclusive, voltaram discutindo o tema que na época foi o mais dito da metaverso. Eu lembro desse, eu estava lá. Eu voltei falando assim, campeão, cuida do Wi-Fi da loja, que se não tiver Wi-Fi não tem nem metaverso. Então, não se preocupa com o telhado da casa. Você não tem o terreno, cuida primeiro de ter o terreno. Verdade. Né? Então, a gente é muito nessa visão, aplicabilidade. Mas eu acho que o que vem ganhando muita importância é o fato de você estar num evento desse e num grupo, é a oportunidade de network. Seja com outros varejistas, ou seja desses varejistas com os solucionadores das dores. Né? Porque a gente tem, dentro do nosso grupo, especificamente, normalmente 60% deles são varejistas. Segundo a própria NRF, nos últimos 2 anos, o que mais varejista levou fomos nós. Mas a gente leva também empresas não varejistas, Sim. que têm as suas soluções, seja meio de pagamento, tecnologias, enfim, N coisas. E aquele é uma semana diferente, onde você está num ambiente tranquilo entre aspas, né? Você não está naquele compromisso, putz, agora, puta, Gustavo, tem mais 5 minutos que daqui a pouco tem um cara aí que eu vou almoçar, ou que tem um call não sei com aonde, não sei o quê. É aquela agitação. Então ele está lá tranquilo. Se você for uma pessoa que tem um mínimo de destreza, né, de se aproximar, você vai sair amigo de alguns desses caras. Né? O nosso grupo tem tido mais de 200 componentes, né, 200 empresários no grupo. É um grupo mais robusto, obviamente você não vai conseguir falar com os 200 e tantos, sair amigo dos 200 e tantos e tal. Sim. Talvez você, sendo um cara mais extrovertido, todos os 200 vão saber quem você é, mas você não necessariamente vai saber quem são eles. Mas você vai sair amigo de muitos deles. E quando isso acontece, a relação muda, né? É aquilo que eu brinquei, você vai ser convidado para jogar bola com ele no fim de semana ou quem sabe assistir um show. Sim. E o negócio vai fluir. Né? Então, acho que a ida com o grupo tem esse perfil. O nosso, ele tem essa particularidade de ser uma coisa leve, de ser um clima família, onde a gente tem tido a sorte de que essas pessoas depois continuam, a relação continua. Sim. Fica a dica aí para a audiência, quem quiser ir para a NRF, né, com um grupo extremamente tradicional, com background, com curadoria legal, né, Varejo 180 aí é um dos principais hoje aí do mercado, né, e a gente só tem escutado excelentes referências, viu, Ronald? Te dá parabéns por isso, porque aonde eu vou, o seu nome é citado quando eu falo de NRF, né, isso é bem legal. E, Ronald, infelizmente nós estamos chegando aqui no finalzinho, né, então obrigado aí por esse papo e por tudo que você tem trazido aqui de conteúdo, né? Mas eu não poderia ir embora sem te fazer uma última pergunta, né? Que é o seguinte, cara, assim, você como um cara que está envolvido em tantas coisas, né? Então você está falando de inovação global, um cara que visita a loja aqui, fora do Brasil, né? Entende tendências e tal, e também interpreta, né? Que foi o caso do metaverso que você trouxe aqui, que não foi para frente em lugar nenhum. Né? Então, o que você vê que é um conselho ou talvez uma tendência para um varejista permanecer, né, e continuar crescendo na jornada empreendedora? Assim, eu acho que relativamente simples, o básico bem feito. Né? Faça o básico bem feito, use de fato todo o teu conhecimento, o seu produto, o seu serviço no bem do teu cliente. Não iluda ele, seja transparente. Se ele vier
E aí, se me permitir um exemplo, Claro. tem uma rede não, é uma loja, chama B&H, BH, lá dos Estados Unidos. Fotografia? Vende eletroeletrônicos, não é geladeira, mas tem equipamento Sim, de fotografia. Minha esposa adora essa loja aí. Tem coisa de som, tem isso, aquilo. Eu tive alguns exemplos lá. Vou citar um deles de um amigo que o filho salta hipismo, né? Uhum. E aí a esposa foi... Eu até fui com ela. Ela queria comprar uma máquina fotográfica para tirar e assim, ela foi lá numa Master Blast, lá custava, sei lá, $3.000, vai dizer qualquer número. Sim. O vendedor falou, mas para que a senhora quer isso? Não, que meu filho... Não, mas essa aqui é muito demais, robusta, né? Não precisa. Tem essa aqui que custa $500. Não, mas eu quero... Ela ficou insistindo. Bom, resumindo, ela saiu com a de $500, ou seja, ele não vendeu a de 3. Com isso, o que acontece? Ela veio, o negócio funcionou super. O quantos que ela indicou essa loja? Um outro amigo que queria um telescópio e tal, para olhar as vizinhas, sei lá, brincadeira. E também ele queria comprar um que dava para ver o cara lá em Marte dando tchau para ele. Uhum. A mesma situação, vendeu uma muito mais abaixo o preço. E a mesma coisa, ele passou a ser um influencer, desse varejo. Um recomendador, né? É isso. Então, na hora que a gente tem transparência no nosso negócio, venda real, com responsabilidade, não empurrar as coisas, o seu varejo vai continuar independente de ter robô, de ter agente e-commerce, porque, de novo, se você não tiver o agente e-commerce, mas se você tiver um atendimento especial, for carismático, for referência, meu amigo, o cara vai com você e você pode ter mais de 100 anos, 200 anos, como tem alguns varejistas que têm aí mais de 100 anos de vida, empresas que têm mais de 100 anos e estão aí firmes e fortes, e outros que nasceram há 10 anos já morreram. Né? Então, esse eu acho que é o ponto para qualquer negócio e para qualquer coisa na vida. Seja transparente, seja correto. Óbvio, não deixe de olhar o que tem de inovação, o que tem de coisa que vai facilitar a vida do teu cliente, porque aí talvez você saia do jogo. Tá? Mas, tirando isso, não vai ter erro. Esse é um baita conselho, né? Ronald, obrigado. Valeu demais aqui pelo papo. Obrigado por você ter vindo, né? E você estar aqui com a gente. Enfim, construindo uma parceria de longo prazo aqui com a Varejo 180. Aonde o pessoal te encontra? LinkedIn, Instagram? Eu tô aí nesse... É Ronald Nossig, né? Tá. A empresa varejo180.com.br e qualquer coisa procurar aqui a turma da Azify, que como você falou, estamos dando só um primeiro passo de uma longa jornada, um primeiro tijolo de um castelo fortificado que a gente vai construir juntos. Certeza. Para nós uma honra. Muito feliz de ter tido essa oportunidade, que seja apenas a primeira de muitas aí. Com certeza. E o que a gente puder ajudar aos parceiros da Azify, a Varejo 180 está desde já aberta. Com certeza. E eu vou te convidar para a gente falar mais aqui do varejo em outro episódio, porque um só não é suficiente, né, para falar de tanta coisa boa e de tanta coisa que você carrega aí também, né, de expertise, de experiências, né, enfim, de vivências, que eu acho que é o mais importante aqui, né, para a gente levar para a audiência. Honrado, e essa é a nossa missão, tentar ajudar o varejo como um todo a ficar mais forte, seja ele do pequeno, do médio e eventualmente dos grandes, mas nosso olhar está muito nesse pessoal que talvez está um pouco mais desassistido. Perfeito, Ronald. Obrigado demais. Tamo junto aqui. Valeu. Pessoal, eu vou só seguindo aqui, né, com o roteiro. Os dados do Ronald, né, vão estar aqui no link da descrição do episódio, então a gente vai ali passar todos os seus contatos, né, ali públicos, e da Varejo 180 também, para quem quiser saber mais, pesquisar, ou até falar com a Varejo 180 para conectar de alguma forma. Vou pedir para vocês, né, compartilhar esse episódio com quem que vocês com quem vocês gostam e acreditam que vai acrescentar, né? Curtam também, importante para a gente. E agradecer pela audiência e a gente se vê aí no próximo podcast. Obrigado, gente.